Six Nations volta nesse próximo final de semana, na sexta-feira, dia 6, com Irlanda e Gales, e completando a rodada no sábado, com Escócia e França, e depois Itália e Inglaterra. Nesse programa eu analiso tudo para você, como está a situação de cada equipe, como a França pode eventualmente já ser campeã nesse final de semana e muito mais. Preparado? Vem comigo! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meu nome é Martoni, muito legal ter você aqui comigo e direto e reto a gente vai falar bastante desta penúltima rodada do Six Nations 2026. Antes de mais nada, agradecer o carinho das mensagens, os compartilhamentos, os likes, a assinatura do canal, e é muito legal sempre a gente poder trocar opiniões, informações e tudo mais, tá? Bom, vamos fazer assim então. Primeira coisa que a gente vai ver é a classificação atualizada da competição antes desta penúltima rodada. E aí eu te explico por que a França pode ser campeã. Bom, tá aí a classificação para você. A França, 3 jogos, 3 vitórias, as 3 com ponto bônus ofensivo, fazendo 4 tries ou mais, ou seja, 15 pontos na tabela. Seguido da Escócia, com 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota, 11 pontos conquistados. Na terceira colocação, a Irlanda, 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota, 9 pontos. Significa que esses 3 ainda estão na briga pelo título da competição. Para baixo a gente vê a Inglaterra, 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas, 6 pontos. Itália, 3 jogos, 1 vitória, 2 derrotas, 5 pontos. País de Gales, 3 jogos, 3 derrotas, apenas 1 ponto conquistado. Como a França pode ser campeã? Ela tem 15 pontos ganhos na tabela. Se ela vencer a partida, ela conquista mais 4 pontos. E se ela vencer com 4 tries ou mais, ela conquista 5 pontos na partida. Com os 15 que ela tem, ela vai a 20. Ela já elimina a Escócia, que está com 11, e também a Irlanda, que está com 9, e pode eventualmente estar até com 14 por ter vencido o País de Gales. Ela indo a 20, ela não é mais alcançada por ninguém. França campeã. Cenário 1. Cenário 2. Se a Escócia vencer a França, com ponto bônus ou sem ponto bônus, ela vai a 15, que ela conquista 4 tries pela vitória. Se a França perder por mais de 7, a França não conquista ponto nenhum, ponto bônus ofensivo ou defensivo. Com isso ela permanece com 15 pontos e elas ficam empatadas. Se a Escócia meter 4 tries ou mais na França, ela passa à frente a 16 pontos, a França fica com 15, e aí a Escócia só depende realmente dela para ser campeã. Ou seja, as únicas 2 equipes que podem ser campeãs, independente de qualquer outro adversário, são exatamente a França e a Escócia. Bom, então vamos fazer assim agora. Isto posto, todo mundo localizado, com classificação, com o que pode acontecer, vamos analisar jogo a jogo. Bom, então o primeiro jogo é o da sexta-feira, 5 da tarde, ESPN e Disney Plus, direto de Dublin, lá no Aviva Stadium. A Irlanda, com algumas modificações, recebe País de Gales. Gales, para esse jogo, tem algumas alterações em relação à equipe que quase bateu a Escócia há 2 semanas lá em Cardiff. A mais sentida para mim, as 2, aliás, mais sentidas são as saídas por lesão do abertura Sam Costello e do terceira linha Tane Plumtree, 2 bons jogadores. Veio o Dan Edwards, que começou a competição e não andou muito bem, e no lugar do Costello, e o James Botton entra no lugar do Tane Plumtree. Tem a volta também do bom jogador, especialmente na bola aérea, do Ellie Smith. Para você ter uma ideia do tamanho do que o País de Gales tem que fazer lá, o País de Gales vem de 24 derrotas em 26 jogos internacionais. Não vence a Irlanda fora de casa, ou seja, lá na Irlanda, pelo torneio dos Six Nations desde 2012. A última vitória que teve lá em Dublin foi em 2015, quando venceu um jogo preparatório para a Copa do Mundo. O Steve Tandy, treinador galês, diz que é uma partida em que é sempre complicada, tem muita rivalidade, jogar longe de casa não é fácil, e ele se preocupa muito com a troca de passes da equipe irlandesa, que, como eu costumo dizer, tricota muito o jogo mesmo. Isso pode ser extremamente complicado para a equipe do Steve Tandy. Pelos lados da Irlanda,
A Irlanda teve várias modificações em relação ao último jogo que venceu de forma bem justa na melhor exibição da Irlanda nos últimos tempos, a Inglaterra. Ele aproveita essa partida do Andy Farrell, treinador da equipe, para dar um pouco de rodagem para os jogadores do Ulster. Era um pedido da torcida, os jogadores vêm jogando bem, os jogadores do Ulster vão ter uma oportunidade, a começar com o Nick Timoney, que entra no lugar do Josh van der Flier como titular. O Jeremy Loughman, que vinha jogando bem, machucou, e também deu espaço para o Tom O'Toole, outro jogador do Ulster. O Jacob Stockdale volta na ponta, entra no lugar do James Lowe. O Stuart McCloskey e o Robert Balancon continuam em campo, ou seja, você tem aí já 5 jogadores do Ulster, o que não deixa de ser uma novidade da equipe e talvez um up aí dentro do que vem acontecendo nos últimos tempos, né? Fora isso, no banco de reservas, a Irlanda traz, estou falando de jogadores do Ulster, jogadores como Nathan Doak, muito bom jogador também. Enfim, é uma equipe que vem para campo com Osborne, com o Balancon, com o Gary Ringrose, com o Jack Crowley de abertura, o Gibson Park de Scunhalf, Doris como oitavo, o Timoney que já falei, o Conan que volta para a equipe, o Tadhg Beirne, que foi brilhante contra a Inglaterra na terceira linha, volta para a segunda linha e joga junto com o James Ryan. E com isso, quem rodou foi o Joe McCarthy, que vai para o banco de reservas. Agora, falar do jogo. Sob qualquer ponto de vista, a Irlanda é favorita para a partida, vem apresentando um rugby mais consistente, de muita qualidade, está vitaminada e oxigenada com esses jovens talentos que eu disse aí da equipe do Ulster, que pode dar um pouco mais, inclusive, de ânimo para a equipe, no sentido de gente nova, né? Isso é sempre importante para essa fantástica seleção irlandesa. O jogo vai ser ali de impacto, contato, jogo de base e, obviamente, bola parada, onde Gales vai bem, e principalmente jogo aéreo. A entrada do Eli Smith pode ajudar um pouco isso, até porque tem o Osborne, o Balancon e o estoque dele nessas bolas altas, que pode ser bem complicado para a equipe galesa. Eu não tenho dúvida que o jogo ali é na velocidade e na intensidade da terceira linha. Quem tiver mais ali, e a priori Caelan Doris, Nick Timoney e Jack Conan pode fazer esse trabalho, apoiados pelo Tadhg Beirne e o Ronan Gallagher. Ou seja, situação complicada para o País de Gales, e eu acredito numa vitória da Irlanda e uma vitória com ponto bônus. Agora chegou a hora de falar de Escócia e França, que pode inclusive definir o título em caso de vitória bonificada da equipe francesa. Bom, vamos lá pelos confrontos. Últimos 10 jogos, 6 vitórias da França, 4 vitórias da Escócia. O ano passado, pelos Six Nations em Paris, lá no Saint-Denis, 35-16 foi o placar final para a França. Em 2024, o jogo foi lá em Murrayfield e a França venceu por 4 pontos, 20-16. Aí nos 2 jogos de 2023 preparatórios para a Copa do Mundo, em Murrayfield a Escócia venceu 25-21 e lá no Saint-Étienne a França venceu 30-27. E aí segue, né? A última vitória da Escócia aí no Six Nations contra a França foi em 2021, inclusive lá no Saint-Denis, 27-23. Começar pelos donos da casa, o jogo é lá em Murrayfield e Edinburgh. A equipe do Gregor Townsend tem modificações. A mais badalada, sem dúvida nenhuma, é a ausência do Van der Merwe, que não está nem no banco de reservas. Darcy Graham ganhou a posição, com isso o Van der Merwe fica de fora. Você sabe que os dois têm 35 tries, são os recordistas de try pela seleção da Escócia. Kyle Stein, que vive uma forma esplendorosa, vai para a ponta esquerda e o Darcy Graham entra na ponta direita. Do ótimo Jack Dempsey, Fagerson vai de oitavo para a asa. Além do mais, quem perdeu a posição de titular foi o Zander Ferguson. A primeira linha vai ser composta pelo Pierre Schoeman, George Turner e Darcy Ray. O Gregor Brown, que jogou de asa no jogo anterior, vai para a segunda linha com o Scott Cummins. A linha é Blair Kinghorn, de fullback. Como já disse, os dois pontas Graham e Kyle Stein. Os centros maravilhosos, Sione Tuipulotu, capitão da equipe, e Hughie Jones. E os médios, Finn Russell e Ben White. É uma equipe fortíssima, viu? Fortíssima. Vamos dar uma olhada também nas modificações que fez o Fabien Galthié para essa partida, porque ele tem uma troca importante na segunda linha para começar. Porque no último jogo jogaram Thibaut Flamand e Emmanuel Meafou. Agora voltam os que vinham como titular maravilhosamente bem, Michael Guillard e Charles Olivon.
Outra alteração também é o Dorian Aldeguerri entra na primeira linha junto com o Julien Marchand e o Jean-Baptiste Gros. A terceira linha que vem jogando o Gelonche, Oscar Giroud e o François Cros. Na fullback volta o Thomas Ramos, porque temos a volta do Mathieu Jalibert, que vai jogar ao lado do excepcional Antoine Dupont. Nas pontas, Theo Atsogbe e o Louis Bielli-Biarré. E a volta dos dois frentes, do Ramon Efaná e o Nicolas Deporterre. O mais interessante dessa partida é que os dois treinadores optam por um banco de reservas Bomb Squad, 6 forwards e apenas 2 jogadores de linha. Pelos lados da França, como vem acontecendo ultimamente, Baptiste Serran, camisa 22, Kranhoff, e também pode quebrar um galho ali em uma outra posição, assim como Antoine Dupont e o Pierre-Louis Barrassi. Apenas esses 2 jogadores como reservas de linha, assim como a equipe da Escócia, que terá no banco o 22 George Horne para Kranhoff e o 23 Tom Jordan, equivalente ali para a cobertura de linha. O jogo seguramente vai ser vencido pela velocidade, calcada no impacto e no breakdown. A França não entra com um time tão pesado como entrou em relação ao jogo contra a Itália. Então espera-se uma equipe um pouco mais ágil, especialmente ali pela qualidade dos 2 segundas linhas, o Guillard e o Charles Olivon, criando espaços na defesa escocesa. E esse para a Escócia é o grande desafio. Conseguir conter os avanços e criação de espaço que a França é mestre em fazer, ainda mais tendo a volta do Jalibert, excepcional abertura que vem fazendo um grande Six Nations. O jogo é imprevisível. Eu não acredito em ponto bônus para nenhum dos dois lados. Embora, se tiver que ter um ponto bônus, acredito eu que seja para a França. O jogo é apertado. A França, a meu ver, é favorita para o jogo, não para o título ainda. Porque sem o ponto bônus ainda dá, pelo menos para a Irlanda chegar, a Escócia fica de fora. E para a Escócia é o tudo ou nada. Mas também pode ser a ressurreição definitiva dessa Escócia, que vem embalando na competição e vem de uma vitória espetacular de virada contra País de Gales, um jogo dificílimo. Um jogo que promete ser um desafio imenso para os 2 treinadores, para as 2 equipes e, obviamente, para as 2 torcidas. Haja coração nesse jogo. O último jogo dos Six Nations na 4ª rodada promete ser outro daqueles jogos inesquecíveis, porque a badalada Inglaterra, que chegou na competição como favorita, acabou tropeçando, está fora da disputa pelo título e vem com um monte de modificações contra uma Itália emergente na competição. Bom, nesse encontro Itália-Inglaterra tem um tabu. A Itália jamais conseguiu vencer a equipe inglesa, nos últimos anos, inclusive com margens nem tão boas para a Itália assim em termos de derrota, embora em 2024 no jogo apertado 27-24 para a equipe inglesa, já o ano passado 2025 em Twickenham 47-24 e para trás 31-14, 33-0 dentro do Olímpico 2022, uma superioridade inconteste da equipe inglesa, por isso que é muito complicado para a Itália, porque tem que também vencer pela primeira vez na sua história a fortíssima equipe inglesa. Para você ter uma ideia, pós-partida contra a França, Thomas Ramos e o Antoine Dupont, os 2 comentaram que foi o jogo mais duro fisicamente que eles jogaram até então na competição, que foi muito difícil o jogo com a Itália e que no final da história a Itália deu muito trabalho para eles. Isso são 2 jogadores, especialmente Antoine Dupont, que você deve levar em consideração exatamente pelo poder que a Itália demonstra no momento. Vamos ver os temperos da partida. Sérgio Parisse, lendário 8º italiano, jogador nascido na Argentina, mas fez toda a sua carreira na seleção italiana e na França, nos clubes e tudo mais, textualmente disse que essa é a melhor geração do rugby italiano, que é uma geração que não tem medo de ninguém, que ele tem muito orgulho e que ele acredita que a primeira vitória virá nesse final de semana. E ele explica pelos 3 pontos que ele enxerga o rugby: jogo parado, scrum lateral, jogo aéreo, bolas altas e tudo mais, e breakdown. É aí que o jogo come, é aí que a Itália pode ser melhor que a Inglaterra no jogo. Eu tendo a concordar com ele. Vamos dar uma olhadinha na escalação dos visitantes. Para começar pela equipe inglesa, quanta alteração fez o treinador Steve Borthwick para tentar
adquirir aquele padrão que vinha de 12 vitórias seguidas da equipe inglesa. Ellis Genge, Jamie George, Joe Hayes, Mario Itoje, Alex Collins veio para o jogo. Guy Pepper vem para o jogo na asa, junto com Tom Curry, e o Ben Earl volta ao oitavo. Ben Spencer entra como scrum half, Finn Smith como abertura, Seb Atkinson e Tommy Freeman como centros, Camden Murley, Tom Roebuck como pontas, Elliot Daly como fullback. Olha quanta mudança em relação ao time que vinha jogando. Marcus Smith continua no banco, Jack Van Portivliet também no banco, Bomb Squad, aí você tem Ollie Chisholm, Sam Underhill, Henry Pollock, enfim, um time fortíssimo, mas muito mexido do time que vinha jogando. Isso demonstra que de fato o Steve Borthwick não ficou contente com as duas últimas exibições com 2 derrotas da equipe inglesa, mexe na equipe, George Ford já não tá, enfim, ele vai tentar mudar o padrão de jogo para surpreender a Itália e fazer um placar que normalmente seria o lógico, a vitória da equipe inglesa. Pelos lados do Gonçalo Quesada e da Itália, a principal volta, sem dúvida nenhuma, é do Juan Inácio Brex, que junto com o Tommy Menoncello, os dois centros, camisas 12 e 13, são, para mim, a melhor parelha de centros do mundo atualmente. Muito difícil de jogar. E aí, para mim, já tem uma primeira vantagem da Itália em relação ao Seb Atkinson e o Tommy Freeman. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre as vantagens do jogo. Lorenzo Pani vai de fullback, Luis Line e Montione nas pontas, Paulo Garbisi e o Alessandro, os dois irmãos, jogam de scrum half e abertura. Os irmãos Canoni também em campo, o Lorenzo como oitavo, o Nicolo vem na segunda linha, tem o ótimo Manuel Zuliani, o capitão Michele Lamaro, Andrea Zamboni na segunda linha, a primeira linha fortíssima com Ferrari, Nicotera e o Fischetti. A volta do Tommy Allen no banco de reservas, o Leonardo Marin também no banco de reservas, Alessandro Fusco, Ricardo Favretto, Federico Rusa, Mohamed Hassa, Espanholo e Di Bartolomeu mostram que é uma equipe fortíssima que vai para campo também. A entrada agora do Alessandro Garbisi é para dar mais handling para a equipe, ou seja, a equipe vai apostar no breakdown. E aí eu volto aí no Tommy Menoncello, camisa 12, e Juan Inácio Brex, camisa 13, que de fato tem mais traquejo, mais experiência e são jogadores excepcionais do que os camisas 12 e 13 da Inglaterra, que entram para campo, Seb Atkinson e Tommy Freeman, dois extraordinários jogadores, especialmente Tommy Freeman, mas assim, não estão acostumados a jogar junto, são mais jovens, aí o jogo pode complicar um pouco para a equipe inglesa. De um modo geral, e eu vou aí endossar as palavras do Sérgio Parisse, o que fica realmente é a questão do jogo parado, o scrum lateral, onde a Inglaterra não tem andado bem. A Itália tem andado muito bem no scrum fixo, mas o lateral deixou a desejar no último jogo, especialmente contra a França, onde foi mais exigida. No breakdown, aí para mim é aí que o jogo vai comer forte mesmo. Quem tiver melhor breakdown, quem duelar melhor, quem tiver mais vantagem física, pode levar essa partida. E depois, no jogo aéreo, muito cuidado com a equipe italiana. A Itália pode surpreender. Eu continuo acreditando que a Inglaterra é favorita, mas é um jogo em que desta feita eu vou apostar na equipe italiana. Talvez pela primeira vez a gente veja uma vitória da Azzurra para cima dos Roses na última partida da quarta rodada do Six Nations 2026. Bom, acho que é isso, passamos tudo, né? Passamos todos os jogos, a classificação, quem pode ser campeão, tipo França, o que a Escócia pode fazer, as pretensões ainda vivas da Irlanda, né? Que é um pouco mais complicado, mas de repente ela fazendo uma vitória com ponto bônus e na última rodada também vencendo com ponto bônus, que a rodada última é contra a própria Escócia. Com isso ela pode chegar a 19 pontos, vai que a França tropeça contra a Escócia e tropeça contra a Inglaterra, pode ser até campeã a Irlanda. A Inglaterra e a Itália vão ficar ali brigando para ver quem vai ser quarto, terceiro ou quinto, dependendo do que acontecer. E País de Gales fez um jogo legal contra a Escócia, pode ser que surpreenda. É muito improvável, muitas vezes chegou muito bem Gales lá na Irlanda e acabou se dando mal, ou seja, existe o fator casa que é preponderante, especialmente no confronto dessas duas equipes. De qualquer forma, o País de Gales pretende surpreender a sua eterna rival,
a Irlanda. Concorda? Discorda? Põe sua opinião, põe seu ponto de vista, assina o canal, deixa aquele like que sempre ajuda e vamos que vamos. Muito legal ter você aqui comigo. Valeu, até a próxima.